Sabe, geralmente, quando sai uma nova publicação no Diário Oficial da União sobre regras fiscais, a reação padrão de quem lidera um negócio é meio que encaminhar aquele PDF direto para o departamento de contabilidade e voltar para os problemas reais do dia a dia, né? Ah, com certeza, a maioria nem lê o título direito. Pois é. Historicamente, a relação com a Receita Federal é vista como uma rua de mão única e, sendo sincero, bastante entediante. As empresas enviam aquelas montanhas de dados, o fisco processa aquilo lá em silêncio e, se algo der errado, eles devolvem um boleto de multa. Exato, é uma dinâmica muito fria, muito burocrática mesmo. Só que, pelo menos era assim que eu enxergava, até ler o material que temos para a nossa investigação de hoje. Porque, nossa, parece que essa regra do jogo acabou de ser completamente reescrita. E de uma forma, quase assustadora. O cenário mudou de uma forma muito drástica, sabe? E quem continuar tratando os dados fiscais como uma mera burocracia vai ter um choque de realidade brutal. Com certeza. E é por isso que a nossa análise detalhada de hoje é tão urgente. A nossa missão aqui é dissecar uma norma que, literalmente, hoje, dia 30 de abril de 2026, mudou tudo. Aquele buraco negro de informações, né, onde as empresas jogavam suas declarações e ficavam só esperando pelo melhor, isso simplesmente deixou de existir. A publicação da portaria da Receita Federal número 678 transformou o fisco na maior agência de inteligência de mercado do país. Caramba! E a nossa base para entender esse terremoto corporativo é um artigo escrito direto das trincheiras do mercado pelo Carlos Rocha. Ele é um gerente lá da Alfa Rocha com mais de 15 anos de experiência em contabilidade e estratégia tributária. O material riquíssimo, aliás. Ele detalha a chegada dessa ferramenta que a Receita batizou de Painel Receita. Não é apenas uma norma, eles lançaram um sistema de business intelligence super pesado, robusto, que vai colocar o desempenho de cada empresa frente a frente com os concorrentes. O argumento central dele é que o fisco basicamente ligou um holofote gigantesco bem no meio do palco, e a maioria das empresas está lá com a roupa rasgada sem nem saber que a luz acendeu. Exatamente! O fisco agora oferece um painel comparativo. E a grande questão para a nossa audiência, para os gestores que estão escutando, é se as empresas estão prontas para esse nível de exposição. Ok, vamos desempacotar isso. O que é, na mecânica da coisa mesmo, esse painel Receita? Lendo o artigo, a imagem que me veio forte foi a de um boletim escolar afixado no mural do corredor, sabe? Onde todo mundo vê quem é o aluno nota 10 e quem está lá de recuperação. Aham. A ideia do mural captura bem esse nível de exposição, mas a engrenagem por trás disso é muito mais sofisticada que uma simples nota. O painel que fica hospedado lá no portal de serviços da Receita não diz apenas se a empresa foi bem ou mal. Ah, é mais complexo que isso então. Muito mais. Ele usa uma metodologia comparativa bem rigorosa, dividindo o mercado em quartis e percentis. E ele cruza o setor de atuação, que é o famoso CNAE, com o porte da empresa, tipo microempresa, EPP e tal. Ou seja, não é uma corrida contra o relógio, é uma corrida contra as outras pessoas que estão na mesma pista. Pense numa maratona. O fisco não está apenas cronometrando o tempo absoluto de uma empresa para ver se ela cruzou a linha de chegada. O algoritmo está mapeando quantas empresas da mesma faixa etária e categoria essa empresa está ultrapassando. Ou por quantas ela está sendo deixada para trás, né? Exato. Se o painel mostra que a margem de lucro de uma indústria está no percentil 20, isso é um dado matemático irrefutável de que 80% dos concorrentes diretos dela estão ganhando mais dinheiro fazendo exatamente a mesma coisa. Nossa, é um ranking implacável de eficiência. Isso elimina de vez aquela ilusão confortável de que, o nosso faturamento cresceu esse ano, então estamos ótimos. Pois é, o faturamento pode até ter crescido, mas se o resto do setor cresceu o dobro, o painel vai escancarar que a empresa está, na verdade, encolhendo em relevância. E o sistema não tira apenas uma foto do momento atual, sabe? Tem o histórico também. Tem, ele constrói uma série temporal dos últimos 5 anos. Os gestores acessam gráficos de linha que cruzam o histórico do indicador da própria empresa com a média dos concorrentes ao longo do tempo. Caramba! Então dá para ver o exato momento em que uma estratégia começou a dar errado em relação ao resto do mercado? Dá sim. E para facilitar a leitura visual, a interface usa um gradiente de cores, indo do verde ao vermelho. E o algoritmo é inteligente o suficiente para entender a lógica de cada número, né?
Como assim? A lógica do número? É que tipo, se a métrica é algo que a empresa quer ver subindo, como lucro, o verde fica no topo. Mas se é algo que precisa cair, como o endividamento, a lógica inverte. O vermelho grita na tela mostrando que a empresa está numa zona de risco de sobrevivência. Entendi. É um semáforo corporativo impossível de ignorar. Mas isso me levanta uma questão de privacidade imensa. Eu posso entrar lá com meu CPF e ver como é que está o nível de endividamento daquela startup famosa que vive dando entrevista dizendo que vai dominar o mundo? Ah, não. O que é fascinante aqui é que o fisco montou uma barreira de proteção muito estrita em torno do sigilo fiscal. Não é um portal aberto para curiosos na internet entrarem e bisbilhotarem. Ufa, ainda bem. O acesso é bloqueado exclusivamente para o representante legal da empresa, usando aquele certificado digital ou para um procurador que tenha recebido a permissão formalmente. Então, voltando à sua analogia do mural da escola. Certo. Esse mural tem uma cortina bem pesada na frente e só o próprio aluno ou os pais dele podem puxar para olhar. E vale notar também que empresas com imunidade ou isenção tributária ficam de fora. O foco desse maquinário todo é analisar o mercado competitivo, as empresas que pagam impostos. Entendi. Então, se só o dono da empresa pode ver, a princípio o estrago inicial é mais interno, né? É um baque no ego da própria diretoria. Mas se esse sistema funciona como o juiz definitivo do mercado, quais são as métricas exatas que estão na balança? O que o fisco está usando para definir quem é líder e quem está perdendo? O Carlos Rocha lista isso direitinho. A arquitetura do sistema foi dividida em 4 grandes pilares de indicadores, cobrindo toda a anatomia financeira de um negócio. O primeiro pilar é a receita. Ele avalia a receita bruta, a receita líquida e traz um dos indicadores mais difíceis de se obter com precisão no mercado aberto, que é o market share, a participação de mercado. Peraí. A Receita Federal calculando e entregando o market share oficial assim de bandeja? Isso é tipo o santo graal para qualquer equipe de inteligência competitiva. Mas isso não é meio perigoso? Como assim perigoso? Pensa bem. Imagina um setor dominado por 3 ou 4 gigantes. Se o fisco mostra as fatias de mercado exatas, ele basicamente entrega a estratégia de precificação de um concorrente direto para o outro. É um ótimo ponto, mas o artigo destaca um mecanismo de defesa brilhante da portaria justamente para evitar isso. Existe uma trava de proteção concorrencial no algoritmo. Ah, eles pensaram nisso? Sim. Se as 4 maiores empresas de um determinado recorte de mercado concentrarem mais de 75% de toda a receita daquele setor, o dado de market share simplesmente não é divulgado no painel. O fisco garante que esses setores altamente oligopolizados não tenham seus segredos expostos. Genial! Um cuidado cirúrgico com a livre concorrência. E os outros pilares, quais são? O segundo pilar entra no coração da operação. É lucro e patrimônio. Aqui entram o lucro líquido, as margens líquida e operacional, os retornos sobre investimento, como o famoso ROI e o ROA, e o EBITDA. O EBITDA é clássico. Sim, e o objetivo desse pilar é responder a uma única pergunta bem cruel. A empresa está criando riqueza de verdade ou está apenas girando dinheiro? O EBITDA mostra a capacidade pura de geração de caixa da operação, sabe? Ignorando aqueles malabarismos com impostos e juros que a contabilidade costuma fazer para enfeitar a foto final. Entendi. É ver se o motor do carro é bom, independente de quão brilhante está a pintura por fora. Exatamente. É a diferença entre ter um restaurante lotado de gente todo dia, mas que toma tanto calote ou desperdiça tanta comida lá na cozinha que não sobra um único centavo na conta no fim do mês. Ter movimento não significa ter margem. Essa é a armadilha mais comum que existe. E é por isso que o terceiro pilar vem para medir justamente o fôlego da empresa, a liquidez. Liquidez corrente, imediata, capital de giro e geral. Traduzindo isso do economês para a prática. Em português claro, é a aferição de sobrevivência no curto prazo. A empresa pode até ser super lucrativa no papel, mas ela tem dinheiro na conta hoje para pagar a folha de pagamento dos funcionários na sexta-feira? Ela consegue honrar a duplicata daquele fornecedor essencial que vence amanhã de manhã? O pulso do caixa. Isso. E o quarto pilar fecha o diagnóstico olhando para a alavancagem e endividamento. Ele mede o peso do dinheiro de terceiros que está sustentando a operação. Qual é a dívida líquida sobre o EBITDA? Qual a dependência de empréstimos bancários?
Esses são os números que os analistas de risco de crédito dos bancos devoram antes de aprovar qualquer linha de crédito. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque quando a gente olha para esses pilares, é impossível não pensar na diferença gritante entre o marketing corporativo e a realidade nua e crua. Uhum. Imagina aquela empresa que faz umas apresentações de PowerPoint pirotécnicas para os investidores, sabe? Cheio de gráficos com setas apontando para cima, projeções gloriosas de crescimento, o CEO no palco falando de disrupção e inovação. O clássico show corporativo. Exato. É como nas redes sociais, cheio de filtros, o melhor ângulo, a iluminação perfeita, mas aí vem o painel Receita e tira uma foto sem filtro nenhum, com a câmera frontal do celular debaixo daquela luz fluorescente de escritório às 7 da manhã de uma segunda-feira chuvosa. Nossa, que imagem terrível! Mas é isso, o PowerPoint jura de pés juntos que a empresa é um unicórnio brilhante. Mas o painel do fisco mostra que a margem operacional está sangrando lá no último quartil e o endividamento está piscando vermelho no limite do colapso. É o fim definitivo da ilusão corporativa. E o que torna essa foto sem filtro tão aterrorizante para algumas diretorias é a origem inquestionável dela. É exatamente isso que mais me intriga nessa história toda. Porque se o governo tem essa máquina de raio-x tão poderosa, que corta todo o jargão de marketing e vai direto no osso, de onde eles estão tirando essa imagem original? Quem é que está entregando esses dados tão íntimos da saúde financeira para a Receita? A ironia dessa revolução toda é que os dados não vêm de investigações secretas, nem de espiões ou algoritmos que deduzem coisas do nada. A base de dados do fisco é construída tijolo por tijolo pelas próprias empresas. Sério? Sério. A matéria-prima do painel são as escriturações obrigatórias que já são enviadas periodicamente, como a SF, a ECD, o PG das D. Peraí, pausa nessa sopa de letrinhas contábeis que o Carlos cita no artigo. Para quem lidera um negócio, mas costuma delegar isso 100% para o escritório de contabilidade dar um jeito lá no fim do mês. O que exatamente tem dentro desses arquivos que é tão revelador assim? Tem basicamente a alma financeira da empresa. A ECD, que é a escrituração contábil digital, é o livro diário e o razão da companhia. É cada centavo que entra, cada despesa paga, cada movimentação mínima de estoque. A ECF amarra isso tudo com o cálculo dos impostos sobre o lucro. E para as empresas menores, tem o PG das D no Simples Nacional. O detalhe crucial que o artigo aponta é que esses arquivos são assinados digitalmente. A empresa envia isso para o governo atestando, sob pena da lei, que aquela é a verdade absoluta e irrefutável sobre a operação dela. Meu Deus. Então a ficha cai pesada agora. Sabe aquele jeitinho do dia a dia? Aquele plano de contas que ninguém revisa faz uns 10 anos? Sei bem. Ou pior, aquele lançamento que o assistente contábil lá não sabia classificar de jeito nenhum e jogou numa conta genérica de outras despesas só para o balanço fechar e ele poder ir embora na sexta-feira à noite. Isso agora não morre mais no fundo de uma gaveta ou num PDF que ninguém lê. Não morre mesmo. O lixo contábil agora vem um megafone. O fisco pega essa desorganização toda e transforma matematicamente no indicador público. O erro vira um número vermelho na tela, comparando a empresa com os maiores rivais dela. É assustador. E se conectarmos isso ao cenário maior? Há uma passagem no artigo que expõe a intenção do governo com muita clareza. O artigo 8º da portaria diz textualmente que o painel serve para possibilitar ao contribuinte a identificação de eventuais inconsistências. Ah, entendi. O fisco cruza o que a empresa declarou com a média matemática do setor inteiro. Se uma empresa joga milhões numa conta de despesa genérica que o resto do setor não usa de jeito nenhum, o algoritmo não precisa de um auditor humano batendo na porta para saber que tem algo muito errado ali. O painel gera um desvio padrão gritante na hora. Mas olha, deixa eu colocar meu chapéu de cético aqui por um minuto. O texto fala muito sobre essa tal conformidade cooperativa. O fisco está realmente fazendo isso porque é bonzinho e quer ajudar as empresas a arrumarem a casa, ou isso é basicamente uma armadilha automatizada? Como assim, armadilha? É tipo um espelho retrovisor dizendo, olha, nós já vimos que a sua contabilidade é uma obra de ficção completa. Você quer confessar logo e pagar a multa com um descontinho antes que a viatura pare na sua porta amanhã? Na prática, eles estão dando um pré-aviso antes da fiscalização morder de verdade, né? Olha, é uma leitura cínica, sim, mas absolutamente realista do cenário.
A Receita Federal não virou uma ONG de consultoria empresarial. O objetivo primário do Estado sempre é a arrecadação eficiente. Pois é. O que o fisco percebeu é que o custo de mandar auditores humanos caçarem erros um por um, empresa por empresa, é altíssimo. Ao devolver a inteligência de dados para o contribuinte nesse formato de painel visual, o Estado meio que terceiriza a pressão por conformidade. Ah, faz todo sentido. Absurdamente fora do padrão no mercado, por causa de erros contáveis amadores, o medo da autuação gera uma autorregulação automática. O aviso está dado na tela. Nossos computadores já sabem que você é a única empresa com essa anomalia. Você tem a chance de retificar a declaração agora mesmo. Então, o que tudo isso significa na prática para quem senta na cadeira da diretoria? Porque perceber que a própria desorganização vai ser exposta é apavorante. Mas a gente sabe que bancos e investidores também vão querer ver isso. Como é que gestores inteligentes transformam esse terror todo em uma vantagem estratégica? O artigo do Carlos foca justamente nessa virada de chave. A grande verdade é que a vasta maioria das empresas brasileiras navega completamente no escuro. Elas nunca olharam para os próprios números com a profundidade que o painel vai exigir agora. A primeira e maior vantagem é que o governo acabou de dar um benchmark oficial e gratuito. Verdade. Consultorias cobram fortunas para fazer isso. Exato. Grandes corporações gastam milhões para descobrir se a margem operacional de 12% delas é motivo de festa ou de demissão em massa. Agora, o sistema diz em qual quartil você está. O que decreta também o fim da era dos dois discursos. 2 discursos. Sim. Não dá mais para o diretor financeiro sentar na mesa de um banco de investimentos para pedir uma linha de crédito gigante e contar uma história linda de estabilidade. O executivo do banco ou o pessoal de uma due diligence vai simplesmente cruzar os braços e dizer: "Que apresentação fantástica! Agora faz o login no portal da Receita aqui e me mostra o seu painel." Não dá mais para mentir. Nossa, com certeza! Esse vai ser o novo padrão ouro de compliance e análise de risco. A narrativa verbal perde a força diante dos dados do Estado. E tem outro ponto fortíssimo, que é o que ele chama de nível 2.0 do planejamento tributário. Ah, sim. Eu vi isso no texto e fiquei muito curioso. Ele fala de sair daquela conta de padaria, né? Como é que a escolha entre o lucro real, o lucro presumido ou o simples nacional afeta a percepção do mercado? Essa é a parte onde a contabilidade deixa de ser só matemática básica e vira um xadrez bem complexo. Historicamente, a escolha do regime tributário visava só minimizar o imposto pago. A tal conta de padaria era simular onde se pagava menos e pronto. Mas o painel se alimenta dessas escriturações. Certo. E como o regime muda a foto final? No modelo de lucro presumido, a legislação presume uma margem de lucro fixa, ignorando a eficiência real da empresa. Imagine uma empresa de serviços que é altamente eficiente e tem uma margem real de uns 30%. Se ela escolhe o lucro presumido, porque a alíquota final parece menor, o fisco registra a margem presumida pela lei, que pode ser bem menor ou engessada. E aí, quando os dados entram no liquidificador do painel para comparar com um concorrente que está no lucro real, a percepção no ranking fica toda distorcida. Exatamente, o concorrente no lucro real mostra cada centavo da eficiência verdadeira dele. A escolha tributária da sua empresa pode jogar ela lá para o último quartil de rentabilidade aos olhos do mercado, mesmo ela tendo dinheiro sobrando no banco. Uau, isso é engenharia de percepção pura. A estratégia mudou completamente. Se a operação precisa mudar agora e não dá para esperar o contador fechar o ano, o que precisa ser feito hoje? O artigo detalha um roteiro prático para sobreviver a isso. Detalhe assim, é um roteiro de 6 passos de inflexão estratégica. A fundação de tudo, o primeiro passo, é uma auditoria interna imediata no plano de contas. É limpar o lixo contábil antes de o painel ir ao ar com força total. Fazer aquela faxina pesada antes da visita chegar, né? Isso mesmo. O segundo passo é a simulação dos indicadores. A recomendação é usar as fórmulas matemáticas que estão lá nos anexos 2 a 5 da portaria e calcular em casa o próprio boletim antes de ele ser colado no mural. Perfeito. A diretoria precisa saber se está no verde ou no vermelho antes de todo mundo. E o terceiro passo? O terceiro é a comparação setorial proativa.
Fazer o dever de casa, descobrir que talvez o problema central da empresa seja a margem e não o faturamento, como eles achavam. Faz sentido. E o quarto passo me parece que tem a ver com aquele lance do presumido versus real. Exato. O quarto é a revisão 360 graus do regime tributário, pensando não só na guia de imposto, mas no posicionamento no ranking. O quinto passo é implantar uma governança de dados fiscais séria. Tratar o SPED como um ativo estratégico da empresa e não como uma obrigação acessória chata que o assistente preenche de qualquer jeito. E o sexto passo? É o planejamento de comunicação. A liderança precisa ter uma narrativa pronta para os stakeholders, tipo bancos e fornecedores. Se os números no painel forem ruins, tem que saber explicar o porquê e mostrar o plano de correção. E se forem bons, tem que capitalizar em cima disso para ganhar mais mercado. Sabe, lendo tudo isso, a gente percebe o cuidado estatístico absurdo do fisco. Tem um detalhe técnico brilhante que mostra que não tem espaço para amadores. O texto menciona como eles lidam com casos muito fora da curva para não estragar a média, certo? Ah, sim. O fisco foi extremamente metodológico. Contextos com menos de 50 empresas não são divulgados para garantir que tenha relevância estatística. E o uso de quartis neutraliza as distorções de empresas que têm lucros irreais ou prejuízos catastróficos. Eles agrupam os extremos, né? Exato. Percentis extremos, tipo 6% piores ou os maiores que 94%, são agrupados em classes genéricas. Isso preserva a identidade de quem é o líder absoluto ou o pior de todos, mas mantém a precisão do comparativo para a grande massa. O que nos traz para a grande conclusão de tudo isso? Para quem está nos ouvindo hoje, o recado final dessa análise, baseado na tese do Carlos Rocha, é muito claro. A gestão tributária definitivamente não é mais um centro de custo burocrático. Ela é uma vantagem competitiva de sobrevivência pura. A empresa vai ser comparada, não tem jeito. A única escolha é se ela será comparada por ela mesma, agora, com o tempo de ajustar as velas, ou se será pega de surpresa pelo mercado e pelos bancos. Isso levanta uma questão importante, uma provocação final bem profunda que o artigo traz nas entrelinhas. A portaria fala nessa tal conformidade cooperativa, mas se pensarmos macroeconomicamente, será que não estamos testemunhando o exato momento em que a Receita Federal deixa de ser apenas o carrasco que cobra impostos e passa a atuar quase como uma mega consultoria? Nossa, olha a mudança de paradigma. Pois é, ao expor todas as ineficiências em um painel comparativo padronizado, o fisco pode estar forçando na marra uma evolução na maturidade da gestão empresarial do país inteiro. É uma redefinição brutal do papel do Estado na iniciativa privada. O governo usando seus dados para forçar o capitalismo a ser mais eficiente. Eu adoro essa reflexão. É espetacular. E eu vou deixar essa semente plantada na mente de todo mundo que está escutando o Raio X de hoje para que continue investigando e debatendo isso nas suas próprias empresas. Transparência de dados não é mais uma tendência de futuro. É o critério de seleção natural do agora. Cuidem dos seus números. Muito obrigado pela companhia hoje e até a próxima investigação.